Um membro dos Hells Angels encontrou a sua neta a viver num abrigo. Onde está o teu fundo fiduciário de US$ 2 milhões? O barulho das ferramentas contra metal enchia a pequena garagem de Charlie Mace, enquanto ele trabalhava na sua querida Harley Davidson. O óleo manchava lá as suas mãos calejadas, enquanto o sol de verão de Montana batia forte através da porta aberta da garagem. A sua longa barba cinzenta, com vestígios da sua cor vermelha original, refletia a luz enquanto ele se inclinava sobre o motor. Vamos lá, sua peça teimosa, murmurou ele, lutando com um parafuso particularmente difícil. O trabalho familiar geralmente lhe trazia paz. Mas hoje algo parecia errado. Talvez fossem as nuvens de tempestade que se acumulavam à distância. Ou talvez fosse outra coisa completamente diferente. O toque agudo do seu telemóvel cortou os sons mecânicos. Charlie limpou as mãos num trapo velho e pegou o telemóvel do casaco pendurado nas proximidades. O código de área local piscava no ecrã. Sim, ele atendeu de forma brusca. Antes de continuar a ouvir, por favor, diga-me de onde está a assistir hoje. Agora, voltando à história, Sr. Mills, uma voz profissional feminina soou. Aqui é a agente Sarah Martinez, do Departamento de Polícia de Helena. O estômago de Charlie deu um salto. Chamadas da polícia nunca traziam boas notícias. O que se passa? Senhor, localizamos a sua neta, Kelsey Mace. Ela está atualmente no abrigo Helping Hands, em Helena. A chave inglesa que Charlie segurava caiu no chão de cimento. Kelsey, o que quer dizer com localizamos? Ela deveria estar naquela escola chique dela. De acordo com a equipa do abrigo, ela está lá há quase uma semana. Ela está segura. O agente Martinez acrescentou rapidamente. Mas, como o senhor é o seu tutor legal, precisávamos de entrar em contato consigo imediatamente. A mente de Charlie disparou. Uma semana? A sua neta estava a viver num abrigo para sem-abrigo há uma semana e ele não sabia. A culpa e a raiva agitavam-lhe o estômago ao pensar em Jessie, a sua filha, e nas promessas que fizera quando ela morreu. Qual é a morada? Perguntou, já a pegar nas chaves da sua carrinha na bancada de trabalho. O agente forneceu os detalhes, que Charlie anotou num recibo velho com as mãos trêmulas. Senhor Mace, acrescentou o agente Martinez, ela parece bastante abalada. Seja o que for que esteja lá a acontecer, ela precisa de apoio agora. Charlie passou os dedos pela barba, um hábito nervoso que nunca conseguiu abandonar. Estarei aí em uma hora, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Desligando. Charlie ficou parado na garagem por um momento, rodeado pelas ferramentas e peças familiares que lhe davam conforto há tantos anos. A Harley pela metade parecia zombar dele agora. Ali estava ele, a mexer em máquinas, enquanto a sua neta estava sozinha lá fora. Trocou rapidamente a camisa manchada de óleo por uma mais limpa, embora limpa fosse um termo relativo, dado o seu guarda-roupa. As tatuagens nos braços, vestígios desbotados dos seus dias de Hells Angel, destacavam-se contra a pele curtida pelo sol enquanto vestia o casaco de couro. A viagem até Helena normalmente demorava cerca de 1 hora e meia, mas Charlie pretendia fazê-la em menos tempo. A sua velha picape Ford protestou quando ele girou a chave, mas o motor pegou e rugiu, ganhando vida. Quando ele saiu da garagem, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Na estrada, a mente de Charlie vagou para a última vez que ele viu Kelsey. Ela estava quieta, retraída, mas ele atribuiu isso ao comportamento normal de uma adolescente. Ele deveria ter percebido que algo estava errado. O volante rangeu sob o seu aperto. Raios, Kelsey, murmurou para si mesmo enquanto acelerava a carrinha. O que se passou contigo, miúda? Os limpa-parabrisas batiam num ritmo constante à medida que a chuva aumentava, acompanhando o bater do coração de Charlie. Cada quilômetro percorrido só aumentava sua ansiedade. O que a teria levado a um abrigo para sem-abrigo? Por que ela não lhe tinha ligado? Ele tinha tantas perguntas, e cada uma delas parecia um peso no peito. As luzes fluorescentes do abrigo Helping Hands zumbiam acima da sua cabeça quando Charlie empurrou as portas da frente. A mudança repentina da tarde cinzenta de Montana para a iluminação forte do interior fez com que ele apertasse os olhos. As suas botas, ainda molhadas da chuva, rangiam contra o piso de linóleo. As cabeças se viraram quando ele entrou. Charlie estava habituado a essa reação. Seu corpo, de 1,93 m, jaqueta de couro e barba longa tendiam a atrair olhares.
Uma jovem voluntária atrás da recepção endireitou-se, seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela, sua voz firme apesar do nervosismo óbvio. "Estou à procura da minha neta, Kelsey Mays." Charlie tentou suavizar seu tom naturalmente rude. "Por favor, ligue-me sobre ela." A voluntária acenou com a cabeça em reconhecimento. "Sim, o agente Martinez mencionou que o senhor viria. Acompanhe-me, por favor." Ela conduziu Charlie por um labirinto de mesas dobráveis, onde as pessoas se sentavam a comer almoços tardios em tabuleiros de plástico. O cheiro de comida institucional, algo como guisado de carne, pairava no ar. Grupos de pessoas se amontoavam, conversando em voz baixa. Alguns observavam Charlie passar com olhos cansados. "Ela tem se mantido reservada." A voluntária explicou enquanto caminhavam, mal toca na comida. "Tentamos fazê-la falar com o nosso conselheiro, mas ela se afastou com um pequeno encolher de ombros." Chegaram a uma área mais tranquila nos fundos do abrigo. Lá, num canto perto de uma janela, molhada pela chuva, estava Kelsey. O coração de Charlie se apertou ao vê-la. Ela parecia tão pequena, encurvada num suéter grande demais, que já tinha visto dias melhores. Seu cabelo escuro caía sem vida ao redor do rosto. E quando ela olhou para cima ao vê-lo se aproximar, Charlie viu a marca roxa e amarelada que se espalhava pela sua maçã do rosto esquerda. "Meu Deus!" ele sussurrou, cerrando os punhos involuntariamente. A voluntária tocou seu braço levemente. "Vou deixar vocês dois a sós", disse ela, recuando em direção à frente. Charlie se aproximou lentamente, como costumava fazer com cavalos assustados quando era mais jovem. Kelsey observou-o com olhos cansados, o rosto uma máscara de emoção cuidadosamente controlada. Ele puxou uma cadeira de plástico, estremecendo com o som que ela fazia ao raspar no chão. "Ei, miúda", disse ele suavemente. Os olhos de Kelsey baixaram-se para as mãos, que estavam firmemente cruzadas no colo. "Olá." De perto, Charlie podia ver como ela estava pálida, como as olheiras sob os olhos eram escuras. As suas roupas estavam amarrotadas, como se ela tivesse dormido com elas durante dias. A visão fez o seu peito doer com uma mistura de preocupação e raiva. "Queres contar-me o que se passa?" perguntou ele, tentando manter a voz calma. "Devias estar na Academia Bradford." Os ombros de Kelsey ficaram tensos. "Eu saí", disse ela simplesmente. "Saí?" Charlie inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos. "Há cerca de uma semana." As palavras pairaram no ar entre eles. Charlie sentiu o maxilar apertar. "Uma semana", repetiu. "Estás aqui há uma semana. Por que não me ligaste?" Kelsey mexeu-se na cadeira, mas não respondeu. Os seus olhos permaneceram fixos nas mãos, que puxavam um fio solto da camisola. "Kelsey." A voz de Charlie ficou mais dura com a preocupação. "Olha para mim." Ela não olhou. Em vez disso, pareceu encolher-se ainda mais, como se tentasse desaparecer dentro da camisola grande demais. Charlie sentiu a frustração crescer, misturada com a preocupação e a confusão. A marca no rosto dela parecia gozar com ele. Era a prova de que algo tinha corrido terrivelmente mal, enquanto ele, alheio a tudo, trabalhava na sua bicicleta em casa. "Estiveste aqui o tempo todo", insistiu ele, quando ela permaneceu em silêncio. Um pequeno aceno foi a sua única resposta. Charlie respirou fundo, tentando acalmar os seus pensamentos acelerados. O zumbido das luzes fluorescentes parecia ficar mais alto no silêncio entre eles. Ele nunca tinha sido bom nisso. A abordagem gentil, as palavras cuidadosas. Mas, olhando para a forma frágil de Kelsey, ele sabia que tinha de tentar. "Ouça, miúda", disse ele, suavizando a voz. "Sei que provavelmente sou a última pessoa que você gostaria de ver agora, mas estou muito preocupado." Os ombros de Kelsey encolheram-se um pouco mais. Ela olhou brevemente para cima, depois desviou o olhar novamente, como se a visão do rosto preocupado dele fosse insuportável. Os dedos dela continuavam a trabalhar naquele fio solto, puxando-o cada vez mais. "Não estou zangado", continuou Charlie. Mesmo que parte dele não estivesse zangado com ela, mas com o que quer que a tivesse levado a este lugar. "Só quero entender o que está a acontecer. Talvez eu possa lhe ajudar." Um riso amargo escapou dos seus lábios, pouco mais do que um sussurro. "Você não pode ajudar", disse ela com a voz áspera por falta de uso. "Ninguém pode." Charlie mexeu-se na cadeira, o plástico a ranger sob o seu peso. "À sua volta,
Os sons habituais do abrigo continuavam. Conversas distantes, o tilintar de pratos, passos no linóleo. Mas no seu canto, o tempo parecia ter parado. Experimenta, disse ele. Quando ela não respondeu, acrescentou. Pelo menos deixa-me levar-te para casa, limpar-te. Coma alguma comida decente. Kelsey ergueu a cabeça, o pânico estampado no rosto. Não posso voltar para lá, disse ela rapidamente. Não vou. Voltar para onde? Para minha casa. Não, para a escola. Para qualquer um desses lugares, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Não vou voltar. Charlie recostou-se, estudando o rosto dela. O hematoma parecia pior cada vez que ele olhava para ele. Está bem, disse ele cuidadosamente. Não precisamos de decidir nada agora, mas não podes ficar aqui. Os olhos de Kelsey percorreram a sala como um animal encurralado à procura de rotas de fuga. As suas mãos agora tremiam, e ela enfiou-as nos bolsos da camisola para escondê-las. Eles vão obrigar-me a voltar, sussurrou ela. Quem? Todos, a escola, os administradores. Ela engoliu em seco. Eles sempre fazem isso. Charlie sentiu algo frio se instalar no estômago. Alguém da escola fez isso no teu rosto? O silêncio se estendeu entre eles. Uma lágrima rolou pela bochecha de Kelsey, mas ela a enxugou rapidamente, como se estivesse zangada com a sua existência. Eles disseram que eu não pertencia àquele lugar. Ela finalmente disse, com a voz quase inaudível, que eu era apenas um caso de caridade. Que a minha mãe era. Ela parou com a respiração ofegante. Os outros alunos? Charlie perguntou gentilmente. Kelsey assentiu. No início eram apenas palavras, notas no meu cacifo, mensagens online. Mas então a sua mão subiu para tocar a sua bochecha machucada. Eu não podia mais ficar lá. Não vou voltar. As mãos de Charlie cerraram-se em punhos, mas ele forçou-as a relaxar. Ficar zangado não ajudaria nada naquele momento. Por mais que ele quisesse caçar quem quer que tivesse magoado a sua neta. Tudo bem, disse ele simplesmente. Não precisas de voltar. Kelsey olhou para ele então. Olhou para ele de verdade pela primeira vez desde que ele chegara. Os seus olhos estavam vermelhos, mas desconfiados, como se ela não conseguisse acreditar no que estava a ouvir. Está a falar a sério? Perguntou ela. Sim, miúda. Estou a falar a sério. A velha carrinha de Charlie rugia pela estrada empoeirada de Montana, com a suspensão gasta a ranger a cada solavanco. O sol do final da tarde projetava sombras longas através dos pinheiros, pintando listras no painel rachado. Kelsey sentou-se encolhida contra a porta do passageiro, a mochila apertada contra o peito como um escudo. O silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pelo rugido constante do motor e pelo barulho ocasional das ferramentas soltas na caçamba da caminhonete. Charlie ficava olhando para a neta, notando como ela parecia pequena no assento grande demais. Deves estar com fome, disse ele, tentando manter a voz suave, apesar da sua aspereza natural. Podemos parar para comer alguma coisa, se quiseres. Kelsey abanou a cabeça, ainda a olhar pela janela para a paisagem que passava. Charlie tamborilou os dedos no volante, escolhendo cuidadosamente as suas próximas palavras. Ouve, miúda, há uma coisa que não compreendo. A tua mãe criou aquele fundo fiduciário para cuidar de ti. 2 milhões de dólares. Foi isso que eu assinei como testemunha. Por que você estava a viver num abrigo se tem tanto dinheiro? Os ombros de Kelsey ficaram visivelmente tensos. Ela se encostou ainda mais na porta, como se tentasse colocar mais distância entre eles no espaço confinado. Não consigo acessá-lo, ela murmurou tão baixinho que Charlie teve que se esforçar para ouvi-la por causa do barulho do motor. Como assim? Não consegue acessá-lo? Charlie franziu a testa. Esse dinheiro era para a tua educação, para as tuas despesas. A tua mãe garantiu isso. Os dedos de Kelsey apertaram as alças da mochila até os nós dos dedos ficarem brancos. A mãe mudou isso, disse ela, com a voz embargada. Antes de ela morrer, as mãos de Charlie apertaram o volante com mais força. Mudou o que exatamente? Tudo. A palavra saiu como meia bobagem. Kelsey finalmente virou-se para olhar para ele, os olhos cheios de lágrimas. Ela mudou o testamento. Descobri depois do funeral. Os administradores disseram-me que eu não podia mais tocar em nada disso. Charlie encostou o caminhão à beira da estrada, o cascalho rangendo sob os pneus. Ele virou-se para encarar a neta de frente. Isso não faz sentido. A tua mãe lutou com unhas e dentes para criar esse fundo fiduciário para ti. Eu sei.
Kelsey explodiu, lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto. Eu também não entendo. Um dia tudo estava bem e então ela adoeceu e de repente houve todas essas mudanças e agora não posso acessar nada e ninguém me diz por quê. As suas palavras saíram cada vez mais rápido, como uma barragem a arrebentar. A escola continua a enviar contas e os administradores apenas dizem: tudo foi alterado legalmente e eu não sei para onde foi o dinheiro nem por que razão a minha mãe me faria isto. Charlie estendeu a mão instintivamente para a confortar. Mas Kelsey recuou, enrolando-se em si mesma, enquanto continuava a chorar. A mão dele ficou suspensa no ar por um momento, antes de cair pesadamente no seu colo. Quando exatamente a sua mãe fez essas alterações? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, apesar da raiva que crescia em seu peito. Pouco antes de ela entrar para aquela cirurgia? Kelsey sussurrou, enxugando as lágrimas com a manga. Aquela da qual ela nunca voltou. Ela olhou para Charlie com os olhos vermelhos e desesperados. Eu não entendo, avô. Por que ela me deixaria sem nada? Por que ela mudaria tudo no último minuto? Charlie olhou para a estrada vazia à sua frente, com a mente a mil. O Jesse que ele conhecia nunca teria deixado a filha assim, desamparada. Algo não batia certo, e ele pretendia descobrir o que era. O sol da manhã entrava pelas janelas empoeiradas da cabana de Charlie, projetando longas sombras no chão de madeira gasto. Ele estava sentado à mesa da cozinha, rodeado por caixas de papelão que tirara do fundo do armário. Cada uma continha fragmentos da vida de Jesse, as poucas peças que ele conseguiu guardar ao longo dos anos. Charlie esfregou os olhos cansados. O café na sua caneca já estava frio há muito tempo. Ele mal dormiu. A sua mente fervilhava com perguntas sobre Jesse e o fundo fiduciário. No quarto de hóspedes ao fundo do corredor, Kelsey ainda dormia, exausta das emoções do dia anterior. Tudo bem, Jesse, murmurou ele, puxando outra caixa para mais perto. O que estavas a esconder? As suas mãos calejadas, mais habituadas a trabalhar com motos do que a manusear papéis, vasculharam cuidadosamente fotografias e cartas antigas. Cada item despertava memórias. A formatura do ensino secundário de Jesse, onde ela mal reconhecera a sua presença. O convite de casamento dela, que ele recebera, mas ao qual nunca comparecera. Os cartões de Natal de Spar, que se tornaram cada vez mais raros ao longo dos anos. Um pequeno álbum de fotos com capa de couro chamou a sua atenção. Dentro, encontrou fotos de Kelsey a crescer, retratos escolares e fotos de aniversários que Jesse enviara esporadicamente. O peito de Charlie apertou-se ao traçar o sorriso de Kelsey numa foto em que ela não tinha os dentes da frente. O mesmo sorriso que ele não via desde que a fora buscar ao abrigo. No fundo de uma caixa, debaixo de uma pilha de jornais antigos, encontrou um envelope pardo. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto o abria. Reconheceu a caligrafia organizada de Jesse na frente. Dentro havia documentos legais, a maioria deles relacionados com a configuração original do fundo fiduciário. Charlie espalhou os papéis sobre a mesa, tentando entender o jargão jurídico. Os seus óculos de leitura balançavam precariamente no nariz enquanto ele examinava documento após documento. Extratos bancários mostravam depósitos regulares. Os relatórios de investimento indicavam um crescimento constante e tudo parecia normal, até cerca de 6 meses antes da morte de Jesse. Então ele encontrou uma carta de um escritório de advocacia que não reconhecia. O papel estava amarrotado, como se Jesse o tivesse dobrado e desdobrado muitas vezes. Os olhos de Charlie se estreitaram enquanto lia. Prezada senhora Mace, em relação à sua consulta sobre as alterações propostas ao contrato do fundo fiduciário, devemos aconselhar cautela. Embora compreendamos as suas preocupações sobre uma potencial interferência de partes interessadas, quaisquer alterações ao acordo atual podem ter implicações significativas para a segurança financeira da sua filha. A disputa sobre o controle do fundo fiduciário permanece por resolver até que possamos abordar plenamente os desafios legais apresentados pelas outras partes envolvidas. Recomendamos vivamente a manutenção da estrutura atual. A carta continuava com referências vagas a negociações em curso e reivindicações contestadas, mas não oferecia nenhuma explicação clara sobre o que realmente estava a acontecer. Estava datada apenas 2 semanas antes da cirurgia fatal de Jesse. Charlie cerrou o punho, amassando a borda do papel. Raios, Jesse, resmungou ele.
Em que tipo de confusão se meteste? Ele vasculhou os papéis restantes, na esperança de encontrar mais cartas ou documentos que pudessem explicar o que tinha acontecido. Mas não havia nada. Apenas aquela carta enigmática que levantava mais perguntas do que respostas. Quem eram essas partes interessadas? Com que tipo de interferência Jesse estava preocupado? O som de tábuas rangendo no corredor fez com que ele olhasse para cima. Kelsey estava parada na porta, com o cabelo despenteado pelo sono, parecendo pequena e vulnerável em sua camisola grande demais. Charlie rapidamente juntou os papéis, colocando-os de volta no envelope. O que quer que estivesse acontecendo com aquele fundo fiduciário? Precisava de mais informações antes de poder contar a Kelsey o que tinha descoberto. O aroma de bacon e café espalhou-se pela pequena cabana, tirando Kelsey do seu sono agitado. Ela pestanejou, demorando um momento para se lembrar onde estava. O quarto de hóspedes era simples, apenas uma cama, uma cômoda e uma pequena janela com vista para as montanhas de Montana. Mas havia algo reconfortante na sua simplicidade. Ela vestiu a camisola e caminhou pelo corredor, seguindo os sons de chiado e o tilintar suave de pratos. Na cozinha, Charlie estava em frente ao fogão, a sua grande estatura parecendo deslocada enquanto virava cuidadosamente as panquecas. O colete de couro estava pendurado numa cadeira, substituído por uma camisa de flanela desbotada. "Bom dia", disse ele com voz rouca sem se virar. "Senta-te. A comida está quase pronta." Kelsey sentou-se numa cadeira de madeira à pequena mesa, observando Charlie colocar habilmente as panquecas num prato. A mesa tinha sido limpa dos papéis e caixas que ela tinha visto anteriormente. Em seu lugar, havia 2 lugares à mesa com pratos e talheres que não combinavam. "Não precisavas de fazer isso", ela começou, mas Charlie interrompeu-a com um aceno de espátula. "Claro que precisava. Não posso deixar-te passar fome." Ele colocou um prato à sua frente, cheio de panquecas, bacon e ovos mexidos. "Pode não ser o que estás habituada, mas vai saciar-te." O gesto, tão simples, mas inesperado, fez a garganta de Kelsey apertar. Ela não se lembrava da última vez que alguém lhe tinha feito o pequeno almoço. Na escola, era sempre comida da cantina. Em casa, bem, a casa estava vazia há muito tempo. Charlie sentou-se à sua frente, com o seu próprio prato, a deitar xarope sobre as panquecas. Comeram em silêncio por um tempo. Os únicos sons eram o barulho dos garfos e o canto distante dos pássaros lá fora. "A minha mãe nunca cozinhava", disse Kelsey de repente, surpreendendo-se a si mesma. Ela cutucou os ovos com o garfo. Ela estava sempre muito ocupada ou preocupada ou algo assim. O garfo de Charlie parou a meio caminho da boca. Ele sentou-se lentamente, dando toda a sua atenção a Kelsey. "Ela costumava pedir comida para fora muitas vezes", continuou Kelsey, com as palavras a jorrarem agora. "E quando estava em casa, estava sempre ao telefone com advogados ou consultores financeiros. Às vezes, ouvia-a a chorar no escritório à noite." O rosto marcado de Charlie suavizou-se ligeiramente. "A tua mãe tinha muito com que se preocupar. A família do pai, estavam sempre a pressioná-la para fazer as coisas à maneira deles. Festas elegantes, eventos de caridade, jantares de negócios." A voz de Kelsey ficou amarga. Ela odiava isso, mas dizia que tínhamos que manter as aparências, que era importante para o meu futuro e para o dinheiro. Charlie perguntou com cuidado. "O fundo fiduciário." Os ombros de Kelsey caíram. Ela nunca falava sobre isso diretamente comigo, mas eu percebia que isso a preocupava. Ela recebia essas cartas e suas mãos tremiam enquanto as lia. Às vezes, ela murmurava sobre proteger o que era meu quando achava que eu não podia ouvir. Charlie acenou com a cabeça lentamente, com a chávena de café esquecida na mão. "Ela alguma vez mencionou alguém específico? Alguém que lhe estivesse a causar problemas?" "Não", Kelsey abanou a cabeça. "Ela tentava manter-me fora de tudo isso. Dizia que eu não devia preocupar-me com problemas de adultos." Ela afastou o pequeno almoço meio comido. Mas eu não era estúpido. Eu sabia que algo estava errado. Ela ficou cada vez mais distante, especialmente nos últimos meses. A sua voz foi sumindo, incapaz de terminar a frase. O telemóvel de Charlie vibrou no bolso enquanto ele lavava os pratos do pequeno almoço. Kelsey tinha voltado para o quarto, dizendo que precisava de um tempo sozinha. Ele secou as mãos num pano de prato e verificou o identificador de chamadas. Pete Harrison,
Um velho amigo que o ajudara com problemas legais nos seus dias de Hells Angels. Pete, há quanto tempo? Disse Charlie, saindo para a varanda da frente para falar em voz baixa. Charlie, que bom que te encontrei. A voz de Pete chiava no alto-falante. Escuta, eu estive a investigar o testamento de Jesse, como pediste. Charlie encostou-se na grade da varanda, os olhos a vasculhar a linha das árvores. O que descobriste? Há algo estranho aqui, Charlie. Encontrei outro testamento. Um segundo. Jesse assinou apenas 3 dias antes de morrer. Charlie apertou o telefone com mais força. Um segundo testamento. Por que ninguém mencionou isso antes? Porque nunca foi registrado corretamente. Encontrei-o enterrado em alguns papéis no cartório do condado. Pete fez uma pausa. O barulho de papéis ao fundo. Posso trazê-lo aqui. Precisas de ver isso por ti mesmo. 1 hora depois, o sedã prateado de Pete parou em frente à cabana de Charlie. Pete saiu com a pasta na mão, exatamente como Charlie se lembrava. Baixo, careca, com óculos grossos e um terno amarrotado. Eles apertaram as mãos e Charlie o levou para dentro, até a mesa da cozinha. Onde está a tua neta? Perguntou Pete, olhando em volta. No quarto dela. Podemos conversar aqui. Charlie puxou uma cadeira. O que tem? Pete abriu a pasta e tirou vários documentos. O primeiro testamento, aquele que todos conhecem, dá o controle do fundo fiduciário de Kelsey ao pai dela e à família dele até ela completar 25 anos. Ele espalhou mais papéis, mas este segundo testamento conta uma história diferente. Charlie inclinou-se para a frente, olhando atentamente para o texto legal. O que diz? Jesse estava a tentar proteger o dinheiro. Pete apontou para parágrafos específicos. Ela queria criar um fundo independente com você como co-administrador, juntamente com um banco neutro. O dinheiro ficaria completamente fora do alcance dos sogros dela. Por que este testamento não foi validado? A voz de Charlie estava tensa de frustração. Pete ajustou os óculos porque ela morreu antes que pudesse ser devidamente registrado e autenticado. O momento é suspeito. Charlie. Ela assina este testamento na segunda-feira, vai fazer uma cirurgia de rotina na quinta-feira, e ele parou, deixando Charlie preencher as lacunas. Charlie olhou para os papéis com o maxilar cerrado. O segundo testamento mostrava a tentativa desesperada de Jesse de proteger o futuro da filha. Mas algo tinha corrido mal, terrivelmente mal. Há mais, disse Pete baixinho. Veja estas notas, ela acrescentou. Ele deslizou uma página escrita à mão. Ela estava a reunir provas sobre as práticas comerciais dos seus sogros. Ela acreditava que eles estavam a tentar obter o controle do fundo fiduciário de Kelsey para encobrir os seus próprios problemas financeiros. Charlie leu a escrita apressada de Jesse, sentindo uma mistura de orgulho e dor. A sua filha estava a lutar, tentando proteger Kelsey, mas os seus esforços a tornaram vulnerável. Isso muda tudo, murmurou Charlie, espalhando os documentos sobre a mesa. Mas também nos deixa com mais perguntas do que respostas. Pete acenou com a cabeça, sombrio. O momento da morte dela, a documentação desaparecida, o controle repentino da família sobre o dinheiro. Nada disso faz sentido, Charlie. Charlie recolheu os papéis cuidadosamente, com a mente a mil. Jesse tinha tentado fazer a coisa certa, mas de alguma forma essa escolha colocou tudo e todos em risco. Agora, sentado na sua cozinha com as provas da sua última luta espalhadas à sua frente, sentindo-se mais longe da verdade do que nunca, Charlie estacionou a sua velha carrinha entre 2 carros de luxo brilhantes no parque de visitantes do labiríntico edifício financeiro. A moderna estrutura de vidro elevava-se acima dele, refletindo o sol da manhã. Ele puxou a gola da sua camisa de flanela mais limpa, sentindo-se deslocado entre os executivos bem vestidos que passavam apressados. Dentro do átrio, o segurança olhou para as suas tatuagens e barba com desconfiança. Charlie aproximou-se da recepção, onde uma jovem recepcionista levantou os olhos do computador. Estou aqui para ver Richard Mace, disse Charlie, tentando manter a voz calma. Tem marcação? Perguntou ela, com as unhas perfeitamente cuidadas pairando sobre o teclado. Diga-lhe que Charlie Mace está aqui. O sogro da filha dele. A recepcionista fez uma chamada rápida, arregalando ligeiramente os olhos ao ouvir a resposta. O Sr. Mace vai recebê-lo. 15. Andar, sala 1502.
A viagem de elevador deu a Charlie tempo para organizar os seus pensamentos. As suas mãos estavam suadas e ele podia sentir o coração a bater forte. Os papéis que Pete lhe mostrara estavam guardados em segurança no bolso do casaco. O escritório de Richard era exatamente como Charlie esperava. Todo em mogno e couro, com uma vista da cidade que provavelmente custava mais do que a casa de Charlie. Richard estava sentado atrás de uma enorme secretária, vestindo um fato caro que provavelmente custava mais do que a mota de Charlie. Charlie, disse Richard, sem se dar ao trabalho de se levantar. Isso é inesperado. A sua voz era suave e controlada, mas os seus olhos estavam frios. Precisamos de conversar sobre o fundo fiduciário de Kelsey, disse Charlie, permanecendo de pé. Ele não estava disposto a sentar-se como um subordinado no reino de Richard. O sorriso de Richard não chegava aos seus olhos. Eu não sabia que havia algo a discutir. Todos os preparativos foram feitos de acordo com os desejos de Jesse. Não é isso que diz o Segundo Testamento. Charlie pegou os papéis e os colocou na secretária de Richard, o que Jesse assinou pouco antes de morrer. Por um momento, a fachada polida de Richard se quebrou. Os seus olhos se voltaram para os documentos, depois voltaram para Charlie. Não sei do que está a falar, sinceramente. Oi. Charlie inclinou-se para a frente, colocando as mãos na secretária. Porque, de acordo com estes papéis, Jessie estava a tentar proteger esse dinheiro da sua família. Ela queria garantir que Kelsey tivesse controle sobre ele. Richard ajeitou a gravata, recuperando a compostura. Sr. Mace, agradeço a sua preocupação, mas está enganado. O testamento que foi executado é o único válido. Tudo o resto é apenas especulação. Especulação. A voz de Charlie elevou-se. A sua filha está a viver na minha cabana porque não conseguiu aceder ao seu próprio dinheiro. Dinheiro que era destinado ao futuro dela. Kelsey é uma criança, disse Richard com desdém. Ela não entende de assuntos financeiros. O fundo fiduciário está a ser gerido adequadamente por si e pela sua família. Charlie desafiou. As mesmas pessoas que a Jessie estava a investigar. O sorriso de Richard tornou-se frio. Acho que terminamos aqui. Se tem preocupações sobre o fundo, pode discuti-las com os nossos advogados. Ele pressionou um botão no telefone da sua secretária. Susan, por favor, acompanhe o senhor Mace até a saída. Isto não acabou, disse Charlie, recolhendo os papéis. O Jesse estava a tentar proteger a nossa neta. E tu sabes disso. Bom dia, Sr. Mace, disse Richard, já voltando a sua atenção para o ecrã do computador. Um segurança lhe apareceu à porta. Charlie lançou um último olhar severo a Richard antes de se virar para sair. A atitude desdenhosa do homem e as suas rápidas negações apenas confirmaram o que Charlie suspeitava. Richard sabia mais do que estava a deixar transparecer e estava definitivamente a esconder algo. Kelsey estava sentada enrolada no sofá de couro gasto de Charlie, folheando uma revista antiga sobre motocicletas sem realmente ver as páginas. O sol da tarde entrava pelas janelas empoeiradas da cabana, projetando longas sombras no chão de madeira. Ela podia ouvir os passos pesados de Charlie na varanda da frente enquanto ele andava de um lado para o outro, sua voz ficando mais alta a cada momento que passava. Ouça lá aqui, Richard. Charlie rosnou ao telefone. Não pode simplesmente varrer isto para debaixo do tapete. Esse dinheiro pertence a Kelsey. Os dedos de Kelsey apertaram as páginas da revista, amassando-as. Ela não tinha a intenção de ouvir a conversa, mas a voz de Charlie atravessava facilmente as paredes finas da cabana. Não me venhas com essa conversa jurídica, continuou Charlie. Tu nem sequer a visitaste desde que o Jesse morreu. Que tipo de pai é esse? Kelsey levantou-se abruptamente, a revista caindo no chão com um baque suave. Ela marchou até a porta da frente e a abriu com força, assustando Charlie no meio da frase. O que você está fazendo? Ela perguntou com a voz trêmula. Por que você está falando com ele? Charlie baixou o telefone, o seu rosto envelhecido suavizando-se ao ver o seu sofrimento. Ligo-te de volta, murmurou ele ao telefone antes de desligar. Kelsey, querida, ele começou. Não. Ela cruzou os braços, dando um passo para trás. Não tinhas o direito de ligar para ele. Não tinhas o direito de se intrometer nisso tudo. O corpo robusto de Charlie pareceu esvaziar-se quando ele se sentou no balanço da varanda. Estou a tentar ajudar-te, miúda. O que o teu pai está a fazer com aquele fundo fiduciário? Não está certo. Nada nisto está certo.
Lágrimas brotaram nos olhos de Kelsey. A mãe faleceu. E o pai, a sua voz falhou. Ele deixou de ser meu pai muito antes de ela morrer. Charlie estendeu a mão para ela, mas ela abanou a cabeça, recuando até bater na grade da varanda. Quando foi a última vez que o viste? Charlie perguntou baixinho. Kelsey enxugou os olhos com a manga da sua camisola grande. 3 meses antes da minha mãe morrer, ele foi a um dos meus concertos na escola. Ela soltou uma risada amarga. Ele ficou exatamente 15 minutos. Depois teve que sair para uma reunião de negócios importante. E depois que a Jessie faleceu, ele mandou o seu assistente ao funeral. A voz de Kelsey mal passava de um sussurro. Disse que estava preso em Tóquio a trabalho. Ele nem sequer me ligou. Ela deslizou para baixo e sentou-se no chão de madeira da varanda, encolhendo os joelhos contra o peito. A mãe estava sempre a inventar desculpas para ele, dizendo que ele estava ocupado a sustentar-nos. Mas ela era tão má quanto ele. Charlie permaneceu em silêncio, deixando-a falar. Ela estava sempre em eventos de caridade, eventos sociais, tentando manter as aparências. As palavras de Kelsey saíram mais rápidas agora, jorrando como água de uma barragem quebrada. Quando eu precisava de ajuda com o dever de casa ou tinha pesadelos, era sempre a babá que vinha. Quando eu entrava para o quadro de honra, a mãe estava ocupada demais a planear algum baile de gala para ir à cerimônia. Os ombros dela tremiam com soluços silenciosos. E agora os dois se foram. A mãe está morta e o pai... Ela olhou para Charlie com os olhos vermelhos e cheios de dor. O pai também pode estar. Ele abandonou-me há muito tempo. Ambos abandonaram-me. Charlie ficou sentado, com as mãos grandes entrelaçadas, parecendo mais desamparado do que Kelsey jamais o tinha visto. A luz da tarde refletia no prateado da sua barba. E por um momento, ele parecia mais velho do que a sua idade. Eu simplesmente não entendo, sussurrou Kelsey. Eu não era suficiente? Eles não me amavam o suficiente para ficar? Charlie observou Kelsey por um longo momento, depois levantou-se do balanço da varanda. Espere aqui, disse ele, desaparecendo na cabana. Alguns minutos depois, ele voltou com uma caixa de papelão surrada. Sua mãe provavelmente me mataria por guardar isso, disse ele, sentando-se novamente e colocando a caixa entre eles. Kelsey enxugou os olhos, a curiosidade temporariamente superando sua angústia. Charlie tirou uma pilha de fotografias gastas, manuseando-as com uma delicadeza surpreendente para mãos tão grandes e calejadas. Aqui, disse ele, passando uma para Kelsey. É a tua mãe quando tinha mais ou menos a tua idade. Kelsey pegou a foto com cuidado. Ela mostrava Jessie adolescente, com seus longos cabelos castanhos e tranças, sentada na garupa da motocicleta de Charlie. Ela sorria amplamente, algo que Kelsey raramente via sua mãe fazer nos últimos anos. Ela adorava andar comigo naquela época, disse Charlie suavemente. Antes de todas as coisas da sociedade, antes de conhecer o teu pai, ele folheou mais fotos. Aqui está uma do seu 16º aniversário. A imagem mostrava Jessie a soprar as velas de um bolo caseiro torto. O braço enorme de Charlie em volta dos ombros dela. Ambos estavam a rir. A mãe está tão diferente, disse Kelsey, traçando a borda da foto. Tão feliz. Ela estava. Charlie acenou com a cabeça. Inteligente como tudo também. Tinha grandes sonhos de se tornar advogada. Ele tirou outra foto. Esta mostrava Jessie com o vestido de formatura do ensino médio. A melhor aluna da turma. Kelsey franziu a testa. Mas ela nunca se tornou advogada. Ela só fazia trabalhos de caridade e planejava festas. Não, ela não fez isso, Charlie concordou, sua voz pesada com um velho arrependimento. As coisas mudaram depois que ela conheceu o seu pai. A família dele tinha expectativas diferentes sobre o que uma esposa da alta sociedade deveria ser. Eles viram mais fotos, Jessie na praia, Jessie lendo debaixo de uma árvore, Jessie ajudando Charlie a consertar a sua bicicleta. Cada imagem mostrava um lado da mãe dela que Kelsey nunca soube que existia. Ela costumava escrever poesia, disse Charlie, tirando um caderno gasto. Era muito boa nisso também. Andava sempre com isto, a rabiscar. Kelsey pegou no caderno e abriu-o cuidadosamente. A caligrafia elegante da sua mãe preenchia as páginas com versos sobre liberdade, sonhos e estradas abertas e selvagens. Não compreendo, disse Kelsey com a voz embargada. Se ela era tão diferente antes, por que mudou? Por que deixou que a mudassem?
Charlie suspirou, passando a mão pela barba. A tua mãe? Ela achava que estava a fazer a coisa certa. Achava que estava a garantir um futuro melhor do que o que eu poderia lhe dar. Mas ela era infeliz, disse Kelsey, olhando para outra foto da jovem e despreocupada Jessie. E ela se certificava de que eu soubesse para ter cuidado com o pai. Ela sempre dizia isso. Kelsey fez uma pausa, com uma expressão de compreensão no rosto. Ela sempre me avisava sobre como ele podia ser manipulador, como ele podia fazer qualquer coisa parecer razoável, mesmo quando não era. Charlie inclinou-se para a frente com uma expressão atenta. O que queres dizer? Ela às vezes me chamava de lado, especialmente depois que o pai me prometia algo. Os dedos de Kelsey apertaram as fotos. Ela me lembrava de ler tudo com atenção, de nunca assinar nada sem entender completamente. Ela olhou para Charlie com os olhos arregalados. Eu nunca entendi realmente por que ela insistia tanto nisso. Mas agora, com tudo o que aconteceu com o fundo fiduciário, a sua voz foi sumindo à medida que as peças começaram a se encaixar. Achas que o teu fundo fiduciário sempre fez parte da manipulação dele? Perguntou Charlie gentilmente. A mãe devia pensar que sim, sussurrou Kelsey. Por que mais ela me teria avisado tantas vezes? O sol do fim da tarde projetava sombras longas pelas janelas da cabana, enquanto Charlie e Kelsey se sentavam à mesa da cozinha, rodeados por fotos antigas e memórias. O silêncio confortável entre eles parecia diferente agora, menos tenso do que antes. Charlie limpou a garganta. Olha, miúda, sei que não sou exatamente o que se poderia chamar de um avô tradicional. Ele apontou para os braços tatuados e o colete de couro. Mas quero ajudar a resolver essa confusão. Kelsey assentiu, endireitando a pilha de fotos. Acho que a mãe gostaria que trabalhássemos juntos. Ela fez uma pausa e acrescentou baixinho. E quero saber a verdade sobre o que aconteceu com o dinheiro dela. O meu dinheiro. Então precisamos começar pela fonte, Charlie disse, tirando um caderno gasto. A propriedade da família do teu pai. É lá que toda a papelada está guardada, certo? A mansão. Kelsey franziu o nariz. Não vou lá desde o funeral da minha mãe. A minha avó sempre me fez sentir que eu não pertencia àquele lugar. Charlie cerrou os dentes ao ouvir a menção à avó de Kelsey. Bem, você tem todo o direito de estar lá. É a sua família também, quer eles gostem ou não. Podemos ir amanhã, sugeriu Kelsey, com um tom de entusiasmo na voz. O pai costuma ficar no escritório o dia todo, e a avó tem reuniões de caridade às quintas-feiras. Boa ideia. Charlie assentiu com aprovação. Mas precisamos de ter cuidado. A família do teu pai. Eles não são do tipo que joga limpo. Kelsey levantou-se, empurrando a cadeira para trás. Devo preparar as minhas coisas. Ainda tenho algumas coisas lá de antes. A sua voz vacilou ligeiramente. Charlie observou-a desaparecer no quarto de hóspedes que ele tinha arrumado para ela. Através da porta aberta, ele podia vê-la atirar uma mochila velha, a organizar metodicamente o seu conteúdo. De repente, Kelsey congelou. Charlie, a voz dela soou estranha. Acho que precisas de ver isto. Ele levantou-se da mesa com os joelhos a ranger e dirigiu-se ao quarto dela. Kelsey estava sentada de pernas cruzadas no chão, segurando um envelope selado. O papel estava ligeiramente amarelado e a caligrafia na frente era inconfundivelmente de Jessie. Estava enfiado no forro da minha mochila, explicou Kelsey, com as mãos a tremer ligeiramente. Tenho esta mochila desde antes da mãe morrer. Nunca tinha reparado nisso. Charlie sentou-se pesadamente na beira da cama. O que diz? Com dedos trêmulos, Kelsey abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou a carta dentro dele. Os seus olhos percorreram a página, arregalando-se à medida que lia. Minha querida Kelsey, leu em voz alta. Se estás a ler isto, então as coisas não correram como eu esperava. Há coisas que precisas de saber sobre a nossa família, a família do teu pai. O fundo fiduciário não é o que parece. Não confie em ninguém que diga ter os seus melhores interesses no coração, especialmente a sua avó. A chave para entender tudo está na sala azul da propriedade, atrás do retrato do seu bisavô. Kelsey olhou para Charlie com o rosto pálido. Há mais. Ela mencionou algo sobre documentos escondidos na biblioteca da propriedade e avisos sobre os negócios da família. Ela engoliu em seco. Sabia que algo estava errado. Charlie. Ela estava a tentar dizer-me. Charlie estendeu a mão para pegar a carta, mas Kelsey ainda não tinha terminado. Lembra-te do que eu te ensinei sobre ter cuidado com assinaturas e documentos.
A tua avó e o teu pai têm maneiras de fazer as coisas desaparecerem. Guarda esta carta em segurança e mostra-a apenas a alguém em quem confias completamente. A voz de Kelsey falhou nas últimas palavras. Os portões de ferro da propriedade da família Macy erguiam-se diante deles, ornamentados e imponentes contra o céu da manhã. Charlie estacionou a sua carrinha na esquina, fora da vista da casa principal. O contraste entre o seu veículo desgastado e os jardins bem cuidados não poderia ser mais gritante. Tenha certeza sobre o horário dos funcionários? Sussurrou Charlie, enquanto se esgueiravam pela borda da propriedade. Mantendo-se perto das sebes cuidadosamente aparadas. Kelsey acenou com a cabeça, com uma expressão determinada no rosto. Às quintas-feiras de manhã, Maria, a governanta, faz as compras. O jardineiro só vem às segundas e sextas-feiras. Ela conduziu-os até uma entrada lateral escondida atrás de uma massa de rosas trepadeiras. A chave estava exatamente onde Kelsey se lembrava, escondida atrás de um tijolo solto perto da porta da cozinha. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela a encaixava na fechadura. Lá dentro, a cozinha brilhava com eletrodomésticos caros e bancadas de mármore. Charlie sentiu-se deslocado. As suas botas pesadas faziam demasiado barulho no chão polido. Eles moveram-se cuidadosamente pela casa. Kelsey liderava o caminho pela grande escadaria. Os quartos azuis no terceiro andar, sussurrou ela. Costumava ser o escritório do bisavô. Os seus passos eram abafados pelo tapete espesso à medida que subiam. Retratos de família revestiam as paredes. Gerações de rostos severos olhavam para eles com desaprovação pintada. Charlie reparou que nenhum deles sorria. O quarto azul ganhou o seu nome honestamente. Tudo, desde o papel de parede até as cortinas pesadas, estava decorado em vários tons de azul profundo. Um retrato enorme dominava uma parede. O bisavô de Kelsey parecia tão severo na morte quanto os seus descendentes na vida. Ajuda-me com isto, disse Kelsey, aproximando-se do retrato. Juntos, eles cuidadosamente o retiraram dos ganchos. Por trás dele, o papel de parede apresentava um tom ligeiramente diferente, exceto por uma seção quadrada que parecia mais nova do que o resto. Charlie passou os dedos pelas bordas da secção, procurando por alguma abertura. Tem algo aqui, murmurou ele, pressionando suavemente. O painel se abriu, revelando uma pequena porta embutida na parede. Dentro havia uma sala não maior do que um armário, forrada com prateleiras. Caixas e pastas ocupavam todo o espaço disponível, cada uma etiquetada com datas e nomes. O cheiro de mofo de papel velho enchia o ar. Olha isto! Kelsey tirou uma pasta marcada com o seu nome. As suas mãos tremiam enquanto a abria. Dentro havia documentos, dezenas deles detalhando o seu fundo fiduciário, mas não eram cópias que ela já tivesse visto antes. Charlie inclinou-se, sua expressão escurecendo enquanto lia. Estes são os documentos originais, ele rosnou. Os que o teu pai te mostrou eram falsos. O rosto de Kelsey empalideceu enquanto ela folheava as páginas. As assinaturas, a assinatura da mãe nos documentos que o pai me mostrou, era falsa. A voz dela falhou. Eles mudaram tudo depois que ela morreu. O fundo fiduciário deveria ter vindo diretamente para mim, mas ela não conseguiu terminar a frase. Mais pastas revelaram a extensão do engano. Extratos bancários mostravam transferências sistemáticas de dinheiro do fundo fiduciário de Kelsey para contas offshore. Documentos legais traziam assinaturas que não correspondiam à caligrafia de Jessie na carta dela. Tudo tinha sido cuidadosamente documentado e escondido. Um rasto de papel de traição. Eles não levaram apenas o meu dinheiro, sussurrou Kelsey, olhando para as provas nas suas mãos. Eles reescreveram todo o testamento da mãe. Apagaram tudo o que ela tentou proteger-me. Charlie cerrou os punhos ao olhar para a pilha de papéis condenatórios. A verdade estava ali, preservada em tinta e papel, contando uma história de ganância e manipulação que era mais profunda do que qualquer um deles imaginava. O sol do final da tarde projetava longas sombras através das janelas da sala azul, enquanto Charlie e Kelsey se sentavam no chão empoeirado, rodeados por provas condenatórias. Documento após documento revelava um plano cuidadosamente orquestrado que tinha começado antes mesmo da morte de Jessie. Olha para estas datas, disse Charlie, com a voz rouca de raiva. Ele apontou para uma série de cartas entre Richard e os advogados da sua família. Eles começaram a planear isto 3 meses antes da tua mãe falecer.
As mãos de Kelsey tremiam enquanto ela lia outra pilha de papéis. Eles sabiam que ela estava doente, sussurrou ela. Eles sabiam e já estavam a planear como tirar tudo de mim. A sua voz falhou nas últimas palavras. Charlie pegou um documento legal datado poucos dias após a morte de Jesse. A linguagem era complexa, mas a intenção era clara. A família de Richard imediatamente contestou os acordos originais do fundo fiduciário, alegando que Jesse estava mentalmente instável nos seus últimos meses. Isso é mentira, disse Kelsey, elevando a voz. A minha mãe estava cansada e preocupada, mas não estava instável. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. Ela pegou outra pasta, que continha relatórios médicos. Veja, as anotações do médico mostram que ela estava completamente lúcida até o fim. Charlie cerrou os dentes enquanto lia mais documentos. Havia e-mails entre Richard e seu pai discutindo maneiras de proteger os interesses da família, obtendo o controle da herança de Kelsey. Eles falavam sobre ela como se ela não fosse nada mais do que um inconveniente, um obstáculo aos seus objetivos financeiros. Eles até planejaram como me manter longe de você, disse Kelsey, segurando outra carta. Richard disse aos advogados que tu eras perigoso, que o teu passado te tornava inadequado para estar perto da família. Ela olhou para Charlie com lágrimas nos olhos. Mas tu és o único que realmente tentou ajudar-me. As mãos calejadas de Charlie recolheram cuidadosamente os papéis que provavam a traição da família. Cada documento era mais uma facada nas costas da memória da sua filha. Mais uma traição à neta que ele só agora estava a conhecer. O fundo fiduciário não era apenas dinheiro, continuou Kelsey com a voz vazia. A minha mãe criou-o para que eu pudesse ir para a faculdade onde quisesse, para que pudesse viajar e aprender sobre o mundo. Ela queria que eu fosse independente. Ela pegou de uma versão modificada do contrato fiduciário datado após a morte de Jesse. Mas eles mudaram tudo na versão deles. Não posso tocar em nada sem a aprovação de Richard até aos 25 anos. A realidade da situação pairou sobre eles como um cobertor pesado. As mesmas pessoas que deveriam ter protegido Kelsey, o pai dela, os avós, a família alargada, conspiraram para controlar o futuro dela e moldá-lo à vontade deles, independentemente do que Jesse queria para a filha. Charlie observou o rosto de Kelsey desmoronar. O peso da traição finalmente atingiu-a com toda a força. Ela abraçou os joelhos contra o peito, encolhendo-se tal como tinha feito no abrigo para sem-abrigo. Eles são a minha família, sussurrou ela, com a voz a falhar. Eles deviam amar-me. Como puderam fazer isto? Charlie aproximou-se, o seu corpo grande projetando uma sombra protetora sobre a neta. Naquele momento, ele não era o ex-motociclista com um passado conturbado. Era simplesmente um avô a ver o coração partido da sua neta. Ouça-me, miúda, ele disse, sua voz rouca mais suave do que o normal. O que eles fizeram, isso não é família. Isso não é amor. Mas eu prometo-lhe isto. Eu vou lutar por si. Nós vamos consertar isso, não importa o que seja necessário. O escritório de advocacia de Marcus Bennett cheirava a couro velho e livros empoeirados. Charlie mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, sentindo-se deslocado com suas calças jeans gastas e botas de motociclista. Ao lado dele, Kelsey sentava-se com as costas direitas, as mãos dobradas ordenadamente no colo, parecendo em tudo a aluna de escola particular que costumava ser. Marcus, um homem magro com óculos de armação de metal e cabelos grisalhos, espalhou os documentos sobre a sua secretária de mogno. A tua mãe foi muito meticulosa. Kelsey, disse ele ajustando os óculos. Ela veio me ver várias vezes nos meses antes da sua morte. Charlie inclinou-se para a frente, o seu corpo grande fazendo a cadeira de couro ranger. O que exatamente ela lhe disse? Jesse sabia que a família de Richard tentaria algo assim, explicou Marcus, puxando uma pasta grossa. Ela deixou registros detalhados das tentativas deles de pressioná-la sobre o fundo fiduciário. Telefonemas, e-mails, até mesmo conversas gravadas. Os olhos de Kelsey se arregalaram. A mãe gravou tudo. Marcus acenou com a cabeça, com uma expressão severa. A sua mãe podia parecer passiva, mas estava silenciosamente a preparar um caso. Ela suspeitava que eles tentariam manipular o fundo fiduciário após a sua morte. Charlie esfregou a barba pensativamente. Então, o que podemos fazer a respeito? Existem vários ângulos legais que podemos explorar, disse Marcus, tirando outro documento.
Primeiro, podemos contestar a validade das alterações feitas após a morte de Jesse. O momento em que foram feitas já levanta suspeitas. Segundo, temos provas de que a família de Richard usou coerção e alegações falsas sobre o estado mental de Jesse. Mas será suficiente? Perguntou Kelsey, com voz baixa, mas determinada. Marcus abriu os braços. Não será fácil. A família de Richard tem dinheiro e influência. Eles vão lutar com unhas e dentes, mas... Ele fez uma pausa, tirando um último documento. Isto pode ser o nosso trunfo. Era uma carta datada poucos dias antes da morte de Jesse. Nela, ela detalhava tudo. As ameaças da família, a manipulação, os planos para controlar o futuro de Kelsey. Ela tinha assinado e autenticado. A tua mãe sabia o que estava a fazer, disse Marcus suavemente. Ela queria proteger-te, Kelsey. Só que o tempo acabou. Charlie observou Kelsey ler a carta com lágrimas nos olhos. O último ato da sua mãe tinha sido tentar protegê-la, mesmo que não tivesse conseguido. Qual é o nosso próximo passo? Perguntou Charlie com a voz rouca de emoção. Marcus recostou-se na cadeira. Vamos entrar com uma ação judicial, contestar o acordo atual, apresentar provas de manipulação e coação, solicitar que os termos originais do fundo sejam restabelecidos. Quanto tempo isso levará? Perguntou Kelsey. Meses, talvez mais, admitiu Marcus. Esses casos podem se arrastar, especialmente quando há tanto dinheiro envolvido. A família de Richard usará todas as táticas de adiamento que puderem imaginar. Charlie colocou uma mão reconfortante no ombro de Kelsey. Temos tempo, garota, e temos a verdade do nosso lado. Marcus reuniu os documentos em uma pilha organizada. Devo avisar os dois. Isso não será agradável. Eles tentarão desacreditar-te, Charlie. Eles vão trazer à tona o teu passado com os Hells Angels. Eles tentarão pintar Kelsey como uma adolescente instável que fugiu da escola. Deixa-os tentar, resmungou Charlie. Vamos entrar com o processo na segunda-feira de manhã, disse Marcus, pegando uma pilha de formulários. Preciso que os dois assinem isso. Vai ser uma longa batalha, mas o Jesse deixou-nos as armas de que precisamos para a travar. Quando começaram a assinar os papéis, Kelsey olhou para Charlie. Tens a certeza de que queres fazer isto? Eles vão dizer coisas terríveis sobre ti. O rosto marcado de Charlie suavizou-se. Miúda, já me chamaram todos os nomes possíveis e imagináveis. O que importa é corrigir isto. A tua mãe tentou proteger-te. Agora é a minha vez. A rotina matinal de Charlie foi interrompida pelo som de um jornal a cair na varanda da frente. Ele não teria se incomodado com isso, mas o gás de Kelsey vindo da cozinha fez com que ele levantasse os olhos do café. Charlie, precisa ver isto, disse ela, com a voz trêmula. A primeira página do jornal local mostrava uma foto granulada de Charlie dos seus dias nos Hells Angels, vestido de couro e cercado por outros motociclistas. A manchete dizia: Guardião de adolescentes locais, um passado perigoso revelado. As mãos calejadas de Charlie seguraram o jornal com força. O artigo era uma obra-prima de insinuação, trazendo à tona todos os capítulos sombrios da sua vida, enquanto evitava cuidadosamente mentiras descaradas. Mencionava a sua ligação com o gangue de motociclistas, insinuava possíveis atividades criminosas e questionava a sua capacidade de cuidar de uma adolescente. Isto é coisa do Richard, murmurou Charlie, com o maxilar cerrado. Kelsey andava de um lado para o outro na cozinha, com os braços cruzados. Estão a fazer-te parecer uma espécie de monstro. O telefone tocou, fazendo os dois sobressaltarem-se. Charlie atendeu e ouviu Marcus, o advogado deles, detalhar os últimos acontecimentos. Richard tinha apresentado uma contrapetição, contestando a tutela de Charlie com base no seu caráter questionável e associações perigosas. Toda a cidade estava a falar sobre isso. A senhora Peterson, a vizinha idosa deles, ligou através da cerca mais tarde naquela manhã. O seu sorriso amigável habitual foi substituído por preocupação. As pessoas estão a dizer todo o tipo de coisas, Charlie. No restaurante local, onde às vezes tomavam o pequeno almoço, as saudações calorosas habituais transformaram-se em sussurros e olhares de soslaio. A empregada que sempre dava bacon extra a Charlie não conseguia olhar nos seus olhos enquanto anotava o pedido. Não deixe que isso o afete, disse Kelsey com veemência, observando as mãos de Charlie apertarem a chávena de café. Mas estava a ficar cada vez mais difícil ignorar. A campanha difamatória de Richard
estava a espalhar-se como fogo pela pequena cidade. Os pais no supermercado puxavam os filhos para mais perto quando Charlie passava. O dono da loja de peças automotivas, que conhecia Charlie há anos, de repente não conseguia encontrar as peças de que ele precisava. Naquela noite, Charlie sentou-se na varanda, olhando para o pôr do sol. O peso dos últimos dias pressionava-o como se fosse algo físico. Kelsey juntou-se a ele, segurando 2 canecas de chocolate quente. Talvez, ela começou hesitante. Talvez devêssemos simplesmente desistir. Deixar que eles fiquem com o dinheiro. Não vale a pena o que eles estão a fazer contigo. Charlie virou-se para olhar para ela, vendo a culpa e a preocupação em seu rosto jovem. Ele pensou em sua filha, Jessie, em todas as vezes que desistiu quando as coisas ficaram difíceis. Desta vez, não. Ouça, miúda, disse ele com a voz embargada pela emoção. A sua mãe lutou por si até o último suspiro. Ela não desistiu, e nós também não vamos desistir. Mas todos pensam assim, Dash. Deixe-os pensar o que quiserem. Charlie interrompeu. Não vale a pena se preocupar com pessoas que julgam sem conhecer toda a história. A verdade é que cometi muitos erros na vida. Mas acolher-te, lutar pelo que é teu por direito, não é um deles. Os olhos de Kelsey encheram-se de lágrimas. Só não quero que te magoes por minha causa. Charlie colocou o braço em volta dos ombros dela. Algo que teria sido estranho algumas semanas atrás, mas agora parecia natural. Somos família, miúda. Talvez não do tipo sobre o qual as pessoas escrevem histórias felizes, mas somos tudo o que temos. E a família luta uns pelos outros. O sol da tarde entrava pelas janelas empoeiradas da sala de estar de Charlie, onde papéis e documentos estavam espalhados por toda a parte. Durante semanas, Charlie e Kelsey estiveram afogados em papelada jurídica. Cada dia trazia novas decepções e becos sem saída. Kelsey sentou-se de pernas cruzadas no chão, cercada por pilhas de arquivos antigos do escritório da mãe. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desarrumado e as olheiras sob os olhos mostravam o desgaste da busca interminável. Charlie observava a da sua poltrona de couro gasta, o cansaço evidente nos ombros caídos. Não sei quanto mais tempo vou aguentar isto. Kelsey suspirou, esfregando os olhos. Pegou noutro envelope pardo. Este estava amarelado pelo tempo. Charlie grunhiu em concordância, tomando um longo gole do seu café. A tua mãe guardava tudo. Deve haver algo nesta confusão que nos possa ajudar. Quando Kelsey abriu o envelope, várias fotografias caíram. Ela recolheu-as e, de repente, congelou. Charlie, sussurrou com a voz trêmula. Olha isto. Charlie inclinou-se para a frente quando Kelsey lhe entregou uma foto. Ela mostrava Richard no que parecia ser uma reunião de negócios, datada de apenas algumas semanas antes da morte de Jessie. Mas não foi Richard que chamou a atenção deles. Foi o documento claramente visível na mesa à sua frente. É o testamento da mãe, disse Kelsey, com a voz elevando-se de excitação. Ela pegou o testamento da mãe de uma pilha próxima e o ergueu. Vê o mesmo cabeçalho, o mesmo formato, mas olha para a data. Charlie olhou atentamente para a foto, depois para o testamento. Esta foto mostra Richard com o testamento da tua mãe antes mesmo de ela o assinar. O seu rosto envelhecido abriu-se num sorriso raro. Ele sabia o que estava lá dentro antes dela. Mas como é que isso é possível? Perguntou Kelsey, com as mãos a tremer enquanto examinava a foto mais de perto. Não é possível, respondeu Charlie, com a voz a ficar mais forte. A menos que ele próprio o tenha redigido, concluiu Kelsey, com os olhos a arregalarem-se ao perceber. Passaram a hora seguinte a examinar a foto em detalhe, observando todas as pessoas presentes naquela reunião. Charlie reconheceu vários parceiros de negócios de Richard, incluindo o advogado que tratou do testamento de Jessie. Isto prova que eles planearam tudo, disse Charlie com a voz rouca de emoção. Eles armaram para a tua mãe, fizeram-na assinar o que já tinham preparado. Kelsey cerrou os punhos. Eles manipularam-na quando ela estava doente, não foi? Quando ela estava fraca demais para se defender. Charlie assentiu com severidade. E esta foto é datada exatamente 3 semanas antes de ela falecer. Quando ela estava no hospital para aquela cirurgia de rotina, encontraram mais fotos no envelope, cada uma contando parte da história. Havia Richard reunido com os seus advogados, documentação de transferências bancárias
e até mesmo um vislumbre da documentação do fundo fiduciário antes de ter sido oficialmente registrado. A mãe devia saber que algo estava errado, disse Kelsey suavemente, tocando numa das fotos. É por isso que ela as manteve escondidas. Charlie pegou no telemóvel e ligou para Marcus, o advogado deles. Após uma breve conversa, ele virou-se para Kelsey com um olhar determinado nos olhos. Marcus disse: "É exatamente disso que precisávamos. Estas fotos provam premeditação e fraude. Elas mostram o plano de Richard e do seu advogado para manipular o testamento da sua mãe antes mesmo de ela adoecer." Pela primeira vez em semanas, Kelsey sorriu. Um sorriso verdadeiramente esperançoso que chegou aos seus olhos. "Podemos ganhar isto, não podemos?" Charlie estendeu a mão e apertou o ombro dela. "Pode apostar que sim, miúda. A tua mãe deixou-nos a munição de que precisávamos. Agora só precisamos de usá-la, certo?" O tribunal parecia incrivelmente pequeno enquanto Charlie e Kelsey se sentavam lado a lado no banco de madeira. O ar estava carregado de tensão, e a luz da manhã que entrava pelas janelas altas projetava sombras longas no chão polido. Richard estava sentado à mesa oposta, com seu terno caro e cabelo perfeitamente penteado, em contraste com a jaqueta de couro surrada de Charlie e o vestido simples de Kelsey. O advogado deles, Marcus, estava diante do juiz Harrison, segurando as fotografias comprometedoras que haviam descoberto. Sua voz ecoava claramente pelo tribunal silencioso. "Meritíssimo, estas fotografias mostram claramente o Sr. Richard Mays a ver e a discutir o testamento da sua falecida esposa 3 semanas antes de ela o assinar, enquanto estava gravemente doente no hospital." Marcus apontou para as fotos ampliadas expostas num cavalete. "Observe a data carimbada no canto. Meritíssimo, esta reunião ocorreu quando a senhora Jessie Macy estava a ser submetida ao que deveria ser uma cirurgia de rotina." Richard mexeu-se desconfortavelmente na cadeira enquanto Marcus continuava. "Além disso, temos provas de que o Sr. Macy e os seus associados redigiram eles próprios este testamento, apresentando-o à Sra. Macy quando ela estava demasiado fraca para compreender totalmente as suas implicações." Kelsey apertou a mão de Charlie com força enquanto observavam a juíza examinar as fotografias. A expressão da juíza Harrison permaneceu neutra, mas os seus olhos estreitaram-se enquanto estudava cada prova. O advogado de Richard levantou-se de um salto. "Meritíssima, estas fotografias podem ter sido tiradas em qualquer altura. Não provam nada sobre a legitimidade do testamento da senhora Macy." "Se me permite, meritíssima", respondeu Marcus, apresentando outro documento. "Também temos registros bancários que mostram transferências suspeitas das contas do Sr. Mesa para várias holdings offshore, começando poucos dias depois de estas fotos terem sido tiradas. Os montantes correspondem exatamente ao que teria sido a herança do fundo fiduciário da Sra. Kelsey." Charlie observou enquanto a fachada composta de Richard começava a rachar. O suor escorria pela sua testa e a sua gola perfeitamente passada, de repente, parecia muito apertada. A juíza Harrison inclinou-se para a frente, com o seu olhar severo fixo em Richard. "Sr. Mays, estas fotografias e registros financeiros pintam um quadro muito perturbador. Gostaria de explicar por que estava a rever o testamento da sua esposa antes mesmo de ela o ter assinado?" Richard gaguejou, com a sua confiança habitual a desmoronar-se. "Meritíssima, eu estava simplesmente a tentar proteger os interesses da minha família, defraudando a sua própria filha." A juíza interrompeu, com voz severa. O tribunal ficou em silêncio. Kelsey apertou ainda mais a mão de Charlie. Charlie podia senti-la a tremer ao seu lado e apertou a mão dela de forma reconfortante. A juíza Harrison folheou os papéis à sua frente e recostou-se na cadeira. A sua expressão era severa enquanto observava o tribunal. Depois de analisar todas as provas apresentadas, encontro provas claras e convincentes de atividade fraudulenta no tratamento do testamento de Jessie Macy e do fundo fiduciário da sua filha. Ela voltou a sua atenção diretamente para Richard. "As suas ações, Sr. Macy, mostram uma tentativa calculada de privar a sua filha da herança a que ela tem direito." Kelsey prendeu a respiração. Charlie ficou completamente imóvel, o rosto marcado pelo tempo tenso de expectativa. Portanto, a juíza Harrison continuou. "Decido por meio deste que o testamento assinado por Jessie Macy durante a sua hospitalização é nulo e sem efeito."
O controle total do fundo fiduciário de Kelsey Mace deve ser devolvido a ela imediatamente, com o Sr. Charlie Mace atuando como administrador até que ela atinja a maioridade. A tensão no corpo de Kelsey foi se dissipando de uma só vez. Lágrimas brotaram dos seus olhos quando ela se virou para Charlie, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Charlie abraçou-a com força, os seus próprios olhos brilhando de emoção enquanto o alívio tomava conta dos dois. Do outro lado do tribunal, Richard afundou-se na cadeira, o seu mundo perfeitamente construído desmoronando-se ao seu redor. Mas nem Charlie nem Kelsey prestaram atenção nele. Eles tinham vencido. Depois de toda a sua luta, toda a sua busca, a justiça finalmente prevaleceu. O sol do fim da tarde pintou longas sombras na paisagem de Montana, enquanto a velha carrinha de Charlie rumava pela estrada de terra batida que levava à sua cabana. Kelsey sentou-se no banco do passageiro, com a cabeça encostada na janela, observando a luz dourada a filtrar-se através dos pinheiros. A pasta de couro contendo todos os seus documentos legais estava segura entre eles, uma lembrança física da sua vitória. Charlie parou a cabana e desligou o motor. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, deixando que o silêncio pacífico do ambiente os envolvesse. A tensão constante que os acompanhara durante meses finalmente começou a diminuir. Não acredito que realmente acabou, disse Kelsey suavemente, passando os dedos pela pasta. Charlie assentiu, seus traços rudes suavizando-se. Vamos entrar, miúda. Acho que ambos precisamos de uma pausa. Dentro da cabana, Charlie foi direto para a cozinha e tirou 2 garrafas de cerveja de raiz da geladeira. A bebida preferida deles para comemorar desde que Kelsey se mudou para lá. A cabana parecia diferente agora do que há alguns meses. Os livros escolares de Kelsey estavam espalhados sobre a mesa de centro, e almofadas coloridas alegravam o sofá de couro gasto. Pequenas mudanças que transformaram o apartamento de solteiro de Charlie em um verdadeiro lar. Sentaram-se no sofá e Charlie entregou a Kelsey a sua cerveja de raiz. O ventilador de teto girava silenciosamente acima deles, agitando o ar quente. Kelsey começou a brincar com a tampa da garrafa. Quando a mãe morreu, pensei que tinha perdido tudo. O meu mundo desabou. Ela tomou um pequeno gole, organizando os seus pensamentos. E então, quando descobri sobre o meu pai e o fundo fiduciário, senti como se a tivesse perdido novamente. Como se tudo o que eu achava que sabia sobre a minha família fosse uma mentira. Charlie se mexeu, desconfortável, com uma conversa tão aberta, mas sabia que Kelsey precisava falar. A tua mãe, ele limpou a garganta. Ela cometeu erros. Todos nós cometemos. Mas ela te amava intensamente, Kelsey. Isso não era mentira. Agora eu sei disso, disse Kelsey, virando-se para encará-lo. Acho que também a entendo melhor. Ela estava a tentar me proteger, mesmo que nem sempre soubesse como. Ela fez uma pausa, os olhos ficando marejados, assim como você tem me protegido. A garganta de Charlie apertou-se com a emoção. Ele tomou um longo gole de sua cerveja sem álcool, ganhando tempo para estabilizar a voz. Não há nada que eu não faria por ti, miúdo. Devia ter estado mais presente antes, tanto para ti como para a tua mãe. Mas agora estás aqui, disse Kelsey com firmeza. A sua voz ficou mais baixa quando acrescentou. És mais pai do que o Richard alguma vez foi, mesmo com todas as tuas tatuagens assustadoras e aquela barba maluca. Um riso surpreso escapou a Charlie, áspero e genuíno. Ele estendeu a mão e apertou o ombro dela. A sua mão grande era gentil, apesar da força. Nos últimos meses, Kelsey continuou. Aprendi tudo isso sobre a minha família, sobre as mentiras do meu pai, sobre as dificuldades da minha mãe. Tem sido difícil, muito difícil. Ela pousou a cerveja de raiz e puxou os joelhos para o peito. Mas sabe de uma coisa? Acho que precisava de aprender isso, porque agora sei que família não é apenas sobre quem nos dá a luz. É sobre quem está ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Os olhos de Charlie ficaram embaçados ao observar a sua neta, vendo traços de Jessie na sua expressão determinada, mas também algo único em Kelsey, uma força que era toda sua. Nunca pensei que diria isso, disse ela com um pequeno sorriso. Mas estou feliz por você ser minha família, Charlie. Minha verdadeira família. A batida na porta da cabana veio logo quando Charlie estava a terminar de lavar os pratos do pequeno almoço. Kelsey ergueu os olhos do seu trabalho de casa na mesa da cozinha,
com o lápis parado no meio da equação. Pela janela, eles podiam ver o SUV preto caro de Richard estacionado na entrada de cascalho, parecendo deslocado entre as agulhas de pinheiro e a terra. Charlie secou as mãos num pano de prato, com o rosto marcado pelo tempo a ficar tenso. Querendo mandá-lo embora, Kelsey balançou a cabeça lentamente. Não, acho que devemos ouvir o que ele tem a dizer. Charlie abriu a porta e encontrou Richard ali, mas não o Richard que eles enfrentaram no tribunal. O terno elegante e a presença imponente haviam desaparecido. Em vez disso, ele vestia jeans e uma camisa simples de botões. Os ombros estavam caídos e havia olheiras sob os olhos. "Posso entrar?" perguntou Richard, sem a sua confiança habitual. Charlie afastou-se, observando Richard cuidadosamente enquanto ele entrava. Kelsey permaneceu à mesa da cozinha, esquecida da sua lição de geometria. Richard limpou a garganta, olhando em volta da humilde cabana. "Sei que provavelmente sou a última pessoa que vocês querem ver agora." "Tens razão", murmurou Charlie, mas havia menos agressividade nas suas palavras do que o habitual. Richard acenou com a cabeça, aceitando a hostilidade. Virou-se para Kelsey, as mãos a brincar com as chaves do carro. "Tenho pensado muito desde a decisão do tribunal sobre o tipo de pai que tenho sido, o tipo de pessoa em que me tornei." Kelsey ficou completamente imóvel, com uma expressão cautelosa, mas ao ouvir. "Eu estava errado", continuou Richard, com a voz ligeiramente trêmula. "O fundo fiduciário, a forma como te tratei depois da morte da tua mãe, os anos que passei a perseguir dinheiro em vez de estar presente para a minha filha." Ele engoliu em seco. "Deixei que a ganância e a influência da minha família me corrompessem. Esqueci o que realmente importava." Charlie encostou-se à parede de braços cruzados, mas observando atentamente enquanto Richard se aproximava de Kelsey. "Não estou a pedir perdão", disse Richard. "Não o mereço, mas quero que saibas o quanto lamento profundamente por tudo o que te fiz passar. Tu mereces alguém melhor do que eu. Merecias um pai que estivesse presente, que te protegesse, que te colocasse em primeiro lugar." Ele olhou para Charlie. "E sou grato por, quando falhei em ser essa pessoa, outra pessoa ter assumido esse papel." As mãos de Kelsey tremiam ligeiramente enquanto ela se afastava da mesa. "Tu magoaste-me", disse ela com voz baixa, mas firme. "Tu escolheste o dinheiro em vez de mim. Em vez da mãe." "Eu sei", sussurrou Richard, com lágrimas nos olhos. "Eu sei que fiz isso e vou arrepender-me dessa escolha pelo resto da minha vida." A cabana ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac suave do relógio na parede. Kelsey levantou-se lentamente, cruzando os braços num gesto que refletia a postura protetora de Charlie. "Aceito o teu pedido de desculpas", disse ela finalmente. "Mas isso não resolve tudo. A confiança não é algo que se reconquista apenas com palavras." Richard acenou com a cabeça rapidamente. "Claro, eu entendo. Só espero que, com o tempo, você me deixe tentar reconquistar um lugar na sua vida, mesmo que seja um lugar pequeno." Kelsey olhou para Charlie, tirando força de sua presença firme antes de se virar para o pai. "Podemos tentar aos poucos, mas as coisas nunca serão como antes. Isso é mais do que eu mereço", disse Richard suavemente. "Obrigado." O sol da manhã entrava pelas janelas da cabana, projetando manchas quentes de luz sobre a mesa da cozinha, onde folhetos de faculdades estavam espalhados. Kelsey estava sentada de pernas cruzadas na cadeira, com o cabelo escuro preso num rabo de cavalo desarrumado, enquanto folheava as páginas brilhantes. Charlie estava em pé no balcão, servindo 2 canecas de café. "E esta?" Kelsey ergueu uma brochura que mostrava um campus extenso. "Universidade de Montana. Fica a apenas 3 horas de distância." Charlie trouxe as canecas de café e colocou uma à sua frente. "O curso de engenharia lá é bom", disse ele, puxando uma cadeira. "As tuas notas em matemática são boas o suficiente." "Sim, mas os dedos de Kelsey traçaram a borda da brochura. "Também há Stanford e MIT." Ela mordeu o lábio com um fundo fiduciário. "Eu poderia ir para qualquer lugar agora." O rosto envelhecido de Charlie suavizou-se ao observar a neta. Os últimos meses a tinham mudado. A menina assustada e zangada do abrigo tinha desaparecido. Em seu lugar, estava uma jovem mulher que começava a acreditar em si mesma novamente. "Tu poderias", ele concordou, tomando um gole do café. "O mundo está aberto para ti agora, miúda." Kelsey pousou o folheto e envolveu as mãos em torno da caneca.
Tenho pensado muito nisso, disse ela baixinho. Sobre o que quero fazer. Charlie esperou, dando-lhe espaço para encontrar as palavras certas. O relógio da cozinha fazia tic-tac suavemente ao fundo. Todos sempre tiveram planos para mim, continuou ela. O meu pai queria que eu estudasse administração. A minha mãe insistia em direito. O fundo fiduciário deveria tornar tudo isso possível. Ela olhou para Charlie, mas ninguém nunca perguntou o que eu queria. E o que é que tu queres? Perguntou Charlie com voz gentil. Quero ficar aqui, disse Kelsey, as palavras saindo rapidamente. Só por um tempo. Talvez fazer algumas aulas na faculdade comunitária primeiro. Descobrir o que quero fazer. Ela hesitou. Se estiver tudo bem para ti, disse Charlie, com a caneca de café a meio caminho dos lábios. Aqui com o teu velho avô. Tu és o único que sempre foi sincero comigo, disse Kelsey, que não queria nada de mim, exceto... Ela engoliu em seco. Exceto que eu estivesse bem. Charlie pousou a caneca, com a garganta apertada. Este lugar não é propriamente luxuoso, disse ele com voz rouca, apontando para a modesta cabana. Não é como o que estás habituada. Não preciso de luxo, respondeu Kelsey. Preciso de família. Uma família de verdade. Ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a dele, tatuada. Tu és tudo o que me resta. Quem realmente se importa comigo não é o meu fundo fiduciário. Não são as minhas conexões futuras. Sou apenas eu. Charlie olhou para as mãos deles. A dele grande e áspera, a dela pequena e macia, e sentiu algo mudar no peito. Todos aqueles anos de arrependimento por se perguntar se tinha falhado com Jesse pareciam suavizar um pouco. Bem, disse ele, limpando a garganta. Acho melhor arrumarmos bem aquele quarto vago, para que pareça mais um lar. O sorriso de Kelsey iluminou todo o seu rosto. A sério? Estás a falar a sério? Claro que sim, disse Charlie. Tem sido bom ter-te por perto, mesmo que gastes toda a água quente. Kelsey riu, o som brilhante e claro ao sol da manhã. Ela levantou-se e abraçou Charlie, surpreendendo-o. Após um momento, ele levantou os braços para abraçá-la com força. As brochuras da faculdade ficaram esquecidas sobre a mesa, enquanto o avô e a neta se sentavam juntos a planear o futuro. Não aquele que outros tinham escolhido para eles, mas aquele que estavam a construir juntos, um dia de cada vez. O sol do final da tarde projetava longas sombras sobre o cemitério, enquanto a carrinha de Charlie parava ruidosamente ao longo do caminho de cascalho. Kelsey sentou-se em silêncio no banco do passageiro, segurando um ramo de flores silvestres que ela havia colhido no prado perto da cabana deles. O mesmo tipo que costumava crescer no jardim de Jesse quando Kelsey era pequena. Está pronta? Perguntou Charlie, com a voz mais suave do que o habitual. Kelsey assentiu, embora seus dedos estivessem brancos ao segurar os caules das flores. Juntos, eles caminharam entre as fileiras de lápides até chegarem ao túmulo de Jesse. Era simples, uma lápide de mármore cinzento com o nome e as datas gravados em linhas claras. Charlie ficou para trás enquanto Kelsey se ajoelhava para colocar as flores. Ela traçou o nome da mãe com dedos trêmulos, lembrando-se da mulher que se esforçara tanto para protegê-la, mesmo que os seus métodos às vezes causassem mais mal do que bem. Eu costumava ficar com tanta raiva dela, disse Kelsey baixinho, por alterar o testamento, por não me contar o que realmente se passava. Ela afastou uma folha caída da lápide, mas agora acho que talvez ela estivesse apenas com medo. Charlie mudou o peso do corpo, as botas a esmagarem a relva. A tua mãe. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela carregava muito medo consigo. Medo de não estar à altura. Medo de te perder para a influência daquela família. Ele abanou a cabeça. Às vezes, o medo faz as pessoas fazerem coisas que não fazem sentido para ninguém. Como tu teres ficado longe todos esses anos. Kelsey perguntou, olhando para ele. O rosto marcado pelo tempo de Charlie se enrugou com uma dor antiga. Sim, como isso. Ele se aproximou, ficando ao lado de Kelsey. Eu também tinha medo. Medo de estragar as coisas ainda mais do que já tinha estragado. Kelsey ficou em pé, limpando a sujeira das calças. A mãe nunca parava de falar de si. Sabe, mesmo quando estava zangada, ela contava histórias sobre como o Senhor a levava para acampar, ensinava-a a consertar motores. Um leve sorriso cruzou o rosto de Charlie. Ela tinha um talento natural para máquinas. Conseguia desmontar um carburador aos 12 anos.
Ela queria esse tipo de vida para mim. Kelsey disse, liberdade para escolher. É por isso que ela impôs todas aquelas condições ao fundo fiduciário. Ela tocou na lápide novamente. Só que fez isso da maneira errada. O pôr do sol pintou o céu em tons de rosa e dourado, lançando um brilho quente sobre o cemitério. Uma brisa leve agitava as flores silvestres, levando seu aroma doce pelo ar. Acho que sim, continuou Kelsey. Ela ficaria feliz agora, vendo-nos juntos a resolver as coisas. Charlie colocou o braço em volta dos ombros de Kelsey e ela encostou-se nele. Ficaram ali em um silêncio confortável, observando as sombras se alongarem sobre o túmulo de Jesse. A raiva e a confusão que os trouxeram até ali finalmente começavam a desaparecer, substituídas pela compreensão e aceitação. Está pronta para ir para casa? Perguntou Charlie depois de um tempo. Kelsey acenou com a cabeça, dando uma última olhada no túmulo da mãe. Sim, disse ela. Estou pronta. Enquanto caminhavam de volta para a caminhonete, os seus passos adquiriram um ritmo tranquilo. O peso do passado parecia mais leve de alguma forma, como se tivessem deixado algo para trás entre as flores silvestres e as lápides. Não as suas memórias de Jesse, mas a dor que os cercava há tanto tempo. O sol da manhã entrava pelas janelas empoeiradas da cabana de Charlie, enquanto Kelsey arrumava os seus materiais escolares numa mochila nova. O seu antigo uniforme da escola particular tinha sido substituído por roupas normais, jeans e um suéter confortável que combinava mais com ela do que os blazers engomados. Charlie estava sentado à mesa da cozinha, com papéis espalhados à sua frente. Os óculos de leitura no nariz faziam-no parecer estranhamente sofisticado, apesar da sua aparência rude. A pilha de documentos legais à sua frente representava meses de trabalho com o advogado para criar um fundo fiduciário à prova de falhas. Tens a certeza disso? Charlie olhou para Kelsey. A escola pública comum será diferente do que estás acostumada. Kelsey fechou a mochila. Tenho a certeza de que não preciso mais de uniformes elegantes ou colegas de classe arrogantes. Ela sorriu. Algo que estava mais fácil nos últimos dias. Além disso, fica mais perto de casa. Casa. A palavra parecia certa agora. Mesmo nesta pequena cabana com o chão rangente e o aquecimento temperamental. Charlie acenou com a cabeça, voltando-se para os papéis. A sua caneta riscou as linhas de assinatura enquanto finalizava o novo acordo fiduciário. Assim que eu assinar isto, disse ele, ninguém poderá tocar no teu dinheiro, exceto tu. Nem o teu pai, nem a família dele, nem mesmo eu. Ele fez uma pausa, com a mão envelhecida firme, enquanto rubricava outra página. Tudo estará à tua espera quando fizeres 21 anos. Kelsey aproximou-se da mesa, espreitando os documentos. A linguagem jurídica era complexa, mas a intenção era clara. O seu futuro estaria protegido, verdadeiramente sob o seu controle quando chegasse à altura. E a última queixa do Richard? Perguntou ela, referindo-se à última tentativa do pai de contestar a vitória deles em tribunal. O rosto de Charlie endureceu. Deixe-o tentar. O juiz Thompson já rejeitou o recurso dele. Estes papéis aqui, ele bateu na pilha com o dedo, são o golpe final. Mesmo que ele quisesse, não poderia chegar perto do seu fundo fiduciário agora. O relógio da cozinha tiquetaqueava enquanto Charlie trabalhava nas páginas restantes. Kelsey observava-o, notando como ele parecia diferente do motociclista assustador que a tinha ido buscar ao abrigo há tantos meses. Ele ainda intimidava os outros, claro, mas para ela ele era apenas Charlie, seu protetor, seu avô, sua família. Pronto, disse Charlie, finalmente, assinando a última página com um floreio. Pronto, ele organizou cuidadosamente os papéis numa pasta e afastou-se da mesa. Quer tomar o pequeno almoço no mês antes da escola? Aquelas panquecas com gotas de chocolate que você gosta. Sério? Kelsey se animou. Mas é dia de escola, é uma ocasião especial. Charlie encolheu os ombros. Não é todos os dias que finalmente mandamos aqueles abutres darem o fora de vez. Eles se dirigiram para a caminhonete de Charlie, com a pasta guardada com segurança na mochila de Kelsey. O ar da manhã estava fresco, trazendo o cheiro de pinheiro e do outono que se aproximava. Enquanto dirigiam pela estrada de terra familiar, Kelsey percebeu como a tensão havia diminuído dos ombros de Charlie. A batalha que consumira as suas vidas finalmente acabara de verdade. Num semáforo vermelho, Charlie virou-se para ela.
Sabe, a sua mãe ficaria orgulhosa de como você lidou com tudo isso, mantendo a sua posição, não deixando que eles a pressionassem. Aprendi com a melhor, respondeu Kelsey, lançando-lhe um olhar cúmplice. O semáforo ficou verde e eles continuaram em direção à cidade num silêncio confortável. O fundo fiduciário estava seguro, a escola estava a começar e, pela primeira vez em muito tempo, ambos podiam respirar aliviados. A manhã se estendia diante deles, cheia de possibilidades em vez de medo. O aroma de alho e ervas enchia a pequena cozinha de Charlie, enquanto ele e Kelsey trabalhavam lado a lado preparando o jantar. Lá fora, o pôr do sol de Montana pintava o céu com tons suaves de laranja e roxo, lançando um brilho quente através das janelas. Charlie cortava os legumes com uma precisão surpreendente para alguém com mãos tão grandes, enquanto Kelsey mexia uma panela de molho caseiro no fogão. Lembra-se da primeira vez que tentou cozinhar para mim? Perguntou Kelsey, com um sorriso nos lábios. Aquela bagunça queimada que você chamou de ovos mexidos. A risada rouca de Charlie encheu a cozinha. Ei, agora eu melhorei. Ele raspou as cebolas picadas na frigideira. Além disso, tu também não eras exatamente um chefe de cozinha naquela época. O que foi que tentaste fazer? O macarrão com queijo que ficou parecido com sopa. Não foi minha culpa, protestou Kelsey, mas ela também estava a rir. As instruções da caixa eram estranhas. Eles trabalharam em um silêncio confortável por um tempo, movendo-se um ao redor do outro, com a facilidade de pessoas que aprenderam os ritmos um do outro. Charlie estendeu a mão para pegar o pão de alho no forno, assim que Kelsey se afastou. Uma dança que aperfeiçoaram ao longo de meses a partilhar este pequeno espaço. Sabes, disse Charlie, colocando o pão na bancada para arrefecer. Quando recebi aquela chamada de dizer que estavas no abrigo, fiquei apavorado. Ele parou de cortar e olhou para ela com seriedade. Não sabia nada sobre como cuidar de uma adolescente. Kelsey baixou o fogo do molho e virou-se para ele. E eu tinha medo de ti, admitiu ela. Esse motociclista grande e assustador, cheio de tatuagens. A minha mãe costumava contar-me histórias sobre os teus dias nos Hells Angels. Mas não eram boas histórias, disse Charlie baixinho. Não. Kelsey mexeu o molho pensativamente. Mas ela sempre dizia que, no fundo, tu tinhas um bom coração. Acho que ela estava certa sobre isso. Charlie limpou a garganta. Claramente emocionado, mas tentando não demonstrar. Ele se ocupou em arrumar a pequena mesa da cozinha. Aquela que eles consertaram juntos depois de encontrá-la numa venda de garagem. A perna bamba ainda tinha o pedaço que eles colocaram debaixo dela naquela primeira noite. É difícil acreditar que tudo acabou agora, disse Kelsey, provando o molho com uma colher. As batalhas judiciais, o drama do fundo fiduciário, tudo com Richard e a sua família. Valeu a pena cada minuto, respondeu Charlie, com voz firme. Cada reunião com os advogados, cada olhar desagradável daquelas pessoas elegantes que pensavam que podiam nos intimidar. Eles trouxeram a comida para a mesa. Uma refeição simples de esparguete, pão de alho e salada. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Quando se sentaram, Kelsey reparou na foto de família que ela pendurara na parede meses atrás. Aquela em que a sua mãe, ainda adolescente, estava ao lado de um Charlie mais jovem. Ambos sorriam na foto, um raro instantâneo de tempos mais felizes. Sabe o que é engraçado? Kelsey disse, enrolando o macarrão no garfo. Quando tudo isso começou, eu achava que recuperar aquele fundo fiduciário era a coisa mais importante do mundo. Como se isso fosse, de alguma forma, consertar tudo o que estava errado na minha vida. Charlie ergueu os olhos do prato, com um olhar suave, apesar de sua aparência rude. O dinheiro é importante, miúda. Não vou fingir que não é, mas não é tudo. Não. Kelsey concordou, pensando nos meses que passaram a lutar juntos, a aprender a confiar um no outro, a construir algo que nenhum dos dois esperava. Definitivamente não é tudo. A luz do entardecer entrava pela janela da cozinha, aquecendo a cena simples. Os pratos fumegavam, o pão de alho enchia o ar com o seu cheiro reconfortante. E naquele momento, tanto Charlie como Kelsey sabiam que tinham ganho algo muito mais valioso do que qualquer fundo fiduciário poderia proporcionar. O envelope grosso estava sobre a mesa da cozinha de Charlie, o seu prestigioso cabeçalho brilhando à luz da manhã. As mãos de Kelsey tremiam enquanto ela o segurava.
A sua carta de aceitação para a Universidade de Stanford ainda parecia surreal mesmo depois de lê-la pela 10ª vez. Charlie ficou ao lado do balcão, tentando esconder o seu sorriso orgulhoso atrás da caneca de café. O seu rosto marcado pelo tempo suavizou-se ao observar a sua neta, lembrando-se da adolescente abatida que aparecera naquele abrigo para sem-abrigo há pouco mais de um ano. Agora, ali estava ela, pronta para conquistar o mundo. Bolsa integral, disse Kelsey, balançando a cabeça em descrença. Disseram que a minha redação sobre superar adversidades realmente se destacou. Ela olhou para Charlie com os olhos brilhantes. Escrevi sobre nós, sabe? Sobre como me ensinou o que significa uma família de verdade. Charlie pousou a caneca, limpando a garganta para esconder a emoção. Bem, disse ele com voz rouca. Você fez todo o trabalho duro. Eu só lhe dei um lugar para ficar. Isso não é verdade e você sabe disso. Kelsey levantou-se, atravessando a pequena cozinha para abraçá-lo. Charlie ficou rígido por um momento. Mesmo depois de todo esse tempo, demonstrações de afeto ainda o pegavam de surpresa. Mas então ele a envolveu nos braços. Tu lutaste por mim quando ninguém mais lutou. Ela continuou, a voz abafada contra a camisa dele. Tu acreditaste em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. O sol da manhã entrava pela janela, capturando as partículas de poeira dançando no ar. Lá fora, a motocicleta de Charlie brilhava na garagem, recentemente polida para os passeios de fim de semana que faziam juntos. As paredes da pequena cabana agora estavam cobertas de fotos, algumas antigas, outras novas, contando a história da sua família não convencional. Lembra-se de quando me ensinou a andar de moto? Kelsey riu, afastando-se do abraço. Eu estava com tanto medo, mas você continuava dizendo: confia em si mesma, garota. És mais forte do que pensas. Charlie acenou com a cabeça, um raro sorriso completo surgindo em sua expressão severa habitual. E agora olha para ti, indo para Stanford. Vai ser uma advogada famosa um dia, garantindo que outras crianças não tenham seus fundos fiduciários roubados. Esse é o plano. Kelsey passou os dedos pela carta de aceitação novamente. Mas vou voltar para casa nas férias. Alguém precisa garantir que você não incendeie a cozinha. Ei! Charlie protestou, mas seus olhos brilharam. Eu faço um ovo mexido delicioso hoje em dia. Eles se mudaram para a varanda, acomodando-se nas cadeiras descombinadas que haviam restaurado juntos. As montanhas de Montana se estendiam diante deles, imutáveis e eternas. Charlie observou Kelsey pegar o telemóvel para tirar outra foto da carta de aceitação. Sabe, ela disse abaixando o telemóvel, quando a mamãe morreu, pensei que tinha perdido toda a minha família. Nunca esperei. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Nunca esperei encontrar uma melhor. Charlie sentiu a garganta apertar. Lembrou-se das inúmeras noites passadas a debruçar-se sobre documentos legais. Os confrontos com a família de Richard, as pequenas vitórias e contratempos que os tinham trazido até ali. A batalha pelo fundo fiduciário tinha sido ganha, mas a verdadeira vitória estava sentada ao seu lado. Vais fazer grandes coisas, miúda, disse ele suavemente. A tua mãe ficaria orgulhosa. Ela ficaria orgulhosa de nós dois, respondeu Kelsey, estendendo a mão para apertar a dele. Eles sentaram-se num silêncio confortável, observando o sol subir mais alto sobre as montanhas. A carta de aceitação estava no colo de Kelsey, um símbolo não apenas de sua conquista acadêmica, mas de tudo o que eles haviam superado juntos. Espero que gostem desta história. Partilhe qual é a sua parte favorita da história e de onde no mundo você está a assistir. Tenha um ótimo dia.